Então na aula de hoje eu quero mostrar para vocês uma estratégia muito utilizada por investidores pessoa física em busca de renda, uma forma de rentabilizar a sua carteira de um jeito muito inteligente e com risco bastante controlado. Eu arrisco dizer que essa é uma das operações mais feitas pelos investidores pessoa física, pela sua facilidade e pelo seu lucro bastante interessante. A estratégia que a gente vai falar aqui é o financiamento, tá? Então, antes da gente olhar o que é o financiamento e, obviamente, propor uma ideia de financiamento, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Imagina que você tenha uma ação em carteira. Então você tem lá 1.000 ações de Itaú a R$ 20. Tá? Então você tem R$ 20.000 em ações de Itaú. Existe uma forma de você rentabilizar esses R$ 20.000 correndo um risco muito conhecido e tendo uma rentabilidade bastante interessante para o período que você vai fazer. Tá? Essa operação, então, ela consiste em que você tem essas 1.000 ações de Itaú na sua carteira. Você vende, você lança uma opção de compra, você lança uma call, por exemplo, no R$ 23. A gente sabe, a gente já viu que lançar uma call nos dá a obrigação de vender o papel naquele strike que a gente fez. Então, se o papel está 20 e eu lanço uma call no 23, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de vender esse papel a 23. Só que para isso eu recebo um dinheiro. Quem vende uma opção recebe um dever e recebe dinheiro. Esse dinheiro que você recebe ao vender a opção ajuda a rentabilizar a sua carteira, tá? Então, o lançamento coberto, ele é simplesmente você tendo uma ação em carteira, você vender uma call, tá? Que pode ser com o strike acima do preço, e aí você rentabiliza essa carteira. Existem muitas formas de você fazer o financiamento, eu quero mostrar para vocês então uma delas. Então vem aqui para a apresentação e vamos lá, tá? Então a estratégia ela chama lançamento coberto ou financiamento coberto ou covered call, tá? Covered call é uma forma gringa, tá? De falar financiamento, de falar lançamento coberto. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você tem o papel a R$ 23, tá? Você tem o papel a R$ 23. Você pode lançar uma call no strike de 25. Então você tendo o papel a 23, você vende uma call, você tem agora a obrigação de vender o papel a 25, caso ele esteja acima dele, tá? E para isso imagine que você receba R$ 1. Esse R$ 1 ele cai na sua conta, ele ajuda a rentabilizar a sua carteira e a gente costuma falar que ele diminui o preço médio de compra. Porque se você comprou a 23, mas recebeu R$ 1 por essa venda, você passa a ter o papel num preço médio de 22. Quais são, então, os cenários possíveis de um lançamento coberto, desse lançamento coberto que a gente fez aqui, tá? Vamos lá, ó. Você tem, então, o papel a 23, a obrigação de vender a 25. Se o papel ficar no vencimento, se ele ficar entre 23 e 25, a sua opção que você vendeu vai virar pó. Por quê? Porque o comprador não vai querer comprar a 25 algo que vale menos do que isso. Você vai então continuar com o ativo valorizado, você vai ganhar essa valorização e vai ficar com o dinheiro que você recebeu na venda da call. Tá? Então esse cenário do 23 ao 25 é um cenário bom para você.
tá? Se o papel cair, ou seja, vamos supor que ele esteja valendo R$ 22,50, você continua com o seu papel a R$ 22,50, porque a sua call vai virar pó do mesmo jeito, só que você recebeu R$ 1 por isso. Então você tem mais dinheiro do que você teria se você não tivesse feito o financiamento, tá? O papel ficando, nesse exemplo, abaixo de 22, você também fica com o papel, também fica com o dinheiro que você recebeu. Mas nesse caso aqui específico, falando em termos gerais, você tem menos dinheiro do que você entrou, né? Mas ainda tem mais dinheiro do que você teria se não tivesse feito o financiamento, tá? E acima de 25, 26, 27, 30, 42, tá? Você vai vender o papel a 25, ou seja, você não vai mais ter o papel, mas você vai então ganhar, né, os R$ 2 da alta do papel mais o R$ 1 que você ganhou, tá bom? Então o financiamento coberto ele funciona desse jeito. Agora eu quero mostrar para vocês lá no Excel esse exemplo, só que com um pouquinho mais de número, um pouquinho mais de matemática, vamos dizer assim, tá? Então imagina lá, você tem YouTube 4, você tem 1.000 ações de YouTube 4 a R$ 23. Então significa que você tem R$ 23.000 em YouTube 4, tá? Então vamos lá, você tem R$ 23.000 em YouTube 4, é a sua posição. Você pode então fazer um financiamento, tá? Que nada mais é do que vender uma call, tá? De strike, que eu vou colocar tipo de strike, por exemplo, 25. Tá? Fazendo isso, vamos supor que o preço dessa call de strike 25 seja de R$ 1, tá? Então você vendeu quantas opções? Você vai vender a mesma quantidade de opções que você tem de ações. Menos você pode, mais nunca. Tá? Nunca venda mais opções do que você tem de ação. Tá? Ou você vende igual ou você vende menos. Normalmente se vende igual. Tá? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos entender essa estrutura aqui. Ó. Então você vendeu uma call de strike 25, tá? 1.000. Quanto que você recebe por essa venda? Quanto que você recebeu por essa venda? Você recebeu 1.000 vezes R$ 1. Você recebeu então R$ 1.000 por ela. Repara que essa taxa percentual, ela é bastante alta, tá? Aqui na casa dos 4%, nesse nosso exemplo, tá? Mas dependendo do papel, você consegue mais do que isso ou menos do que isso. O ponto é, a taxa que você recebe no financiamento normalmente é bastante alta, tá? Pro período que você está fazendo, comparando com uma taxa Selic da vida, por exemplo, é uma taxa realmente muito alta, tá? Quais são então os cenários? O que pode acontecer nessa estrutura? Muita gente, e aqui que eu preciso falar com vocês mais sério, muita gente acha que o financiamento não possui risco. Gente, ele possui, tá? Ele possui risco do papel subir muito e você deixar dinheiro na mesa, e ele possui o risco do papel cair muito e você perder dinheiro, tá? O risco de você perder dinheiro no financiamento, ele é menor do que o risco acionário. O que é o risco acionário? O risco de você comprar a ação. Né? Na ação você não tem esses R$ 1.000 que você recebeu, ou seja, se ela cair você perde tudo que ela cai. No financiamento pelo menos você tem esses R$ 1.000, então se ela cair você já recebeu esses R$ 1.000, tá? Porém existe um risco de você sair da operação com menos dinheiro do que você entrou, tá? Isso é bastante importante, isso é bastante tem que ser dito, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar os cenários. Supondo que no vencimento, tá? No vencimento, esse papel esteja valendo, vamos dizer,
18 reais. Não, 18 não, 18 é muito, né? Supor que ele esteja valendo 20 reais. Tá? Se o papel está valendo 20 reais, o que que você tem? Você tem a sua ação, tá? Você tem a sua ação vezes 1.000. Então você tem 20 mil reais. Só que você recebeu o prêmio, tá? Só que você recebeu o prêmio de 1.000 reais para entrar na operação. Então você recebeu o prêmio de 1.000 reais. Então, teoricamente, você tem, né, uma soma entre a ação mais o prêmio. Você tem, né, total do financiamento, você tem 21 mil reais. Tá? Menos do que você entrou, tá? Porque o papel caiu. Tudo bem? Porém, se você tivesse feito a compra da ação, vamos fazer uma comparação aqui. Se você tivesse feito a compra da ação, você teria somente 20 mil reais. Então, no cenário do papel para baixo do preço de entrada, a gente vê que o financiamento ele é mais rentável do que a compra da ação, somente. Tá? Vamos supor que esse papel esteja valendo R$ 22,50. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vocês vão entender por quê. R$ 22,50, tá? É só para formatar tudo já bonitinho. Quanto que você tem de ação? Você tem R$ 22,50 vezes 1.000. Você tem 22.500. Mais os R$ 1.000 que você tem, tá? Que vai virar pó também. Essa call vai virar pó. Então você tem 22.500 mais 1.000. Você tem 23.500. Mais dinheiro do que você entrou, tá? E ainda mais dinheiro do que você teria se você tivesse feito somente a compra. Tá? Então, nesse cenário aqui, também é melhor ter feito o financiamento, porque mesmo o papel caindo, eu ainda ganho dinheiro. Tá? Se o papel ficar paradinho no 23, eu tenho 23 mil das minhas ações, mais os 1.000 do prêmio, eu tenho 24 mil. Mais do que os 23 que eu teria nas minhas ações. Tá? Se o papel estiver valendo acima do 25, acima do 23, mas abaixo do 25, por exemplo, 24. Você tem 24 mil reais em ações, mais o prêmio que você recebeu na entrada, você tem 25 mil reais. Tá? Enquanto na compra das ações, de novo, você teria 24 mil reais. Tá? Se o papel for a 25, vamos lá, mesma coisa. 25 mil de ação, tem o prêmio de 1.000, tem 26 mil reais no financiamento. Enquanto na ação você teria 25 mil. Mais vantajoso ter feito o financiamento. Tá? Agora, e se o papel estiver valendo 26? Se o papel estiver valendo 26, tá? Aí aqui tem uma diferença. Quanto que você tem em ação? Você tem 26 mil. Tá? Só que no caso do financiamento, você não vai vender a ação a 26. Você vai vender a ação a 25. Então, no financiamento, você tem a ação a 25 mais os 1.000 reais que você teria. Você tem 26 mil reais. Se você tivesse a ação somente, você também teria 26 mil reais. Então aqui a gente encontra um ponto ótimo, né? Esse aqui é o break-even, é onde não faria diferença ter comprado a ação ou ter comprado a ação e feito o financiamento. Tá? O papel acima de 26, vamos lá? Papel a 27, por exemplo, você vai ter as suas ações ainda a 25, porque você vai vender a 25. Lembre-se que você tem a obrigação de vender a 25. Tá? Mais os 1.000 reais. Então você tem 26 mil reais, enquanto você teria 27 se tivesse as ações. Então aqui fica mais vantajoso, tá? Aqui fica mais vantajoso comprar a ação do que fazer o financiamento. O que a gente tira disso daqui? O financiamento é uma ótima estratégia de renda. Por quê? Porque se você vender a call e não ser exercido,
No próximo mês, você continua com o papel e continua com a grana. Ou seja, você pode vender de novo e de novo e de novo. Onde que está o risco? O risco está ou no papel desmoronar e você perder dinheiro, que é o risco de comprar uma ação, ou o papel explodir e você deixar dinheiro na mesa. Tá? É importante a gente comentar aqui que o financiamento, você consegue escolher onde você vai vender essa call. Se o papel está 23, você pode vender no 25, no 26, no 27. Quanto mais para cima você vender a call, menos você vai receber de taxa, mas mais difícil vai ser você de entregar o papel. Quanto mais próximo você vender a call, mais você vai receber inicialmente, porque a call vai ser mais cara, porém mais fácil vai ser de você entregar o papel e de deixar dinheiro na mesa caso ele suba muito. Tá? Muita gente utiliza isso daqui quando ela é buy and hold. Marcelo, o que é buy and hold? Buy and hold é quando você compra um papel para segurar. Comprar um papel para segurar e ficar fazendo lançamentos de calls é alguma coisa bastante interessante, porque você fica recebendo essa renda, vamos dizer assim, né, sobre as suas ações, e se você não entregar, você ainda ganha uma eventual valorização. Tá bom? Então, gente, essa estrutura aqui é muito importante você conhecer. É uma das primeiras estruturas que normalmente as pessoas fazem quando elas entram no mercado de opção. Tá? Então, se você tem uma carteira, se você quer rentabilizar a sua carteira, é sim muito legal. Beleza? Gente, financiamento é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Valeu!